graça e a paz de Jesus sejam com todos os irmãos da nossa Igreja Batista da Graça. Quero convidá-los todos a abrir as suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Acho que a gente pode até repetir juntos, né? Talvez seja um segundo versículo para a gente memorizar essa semana. Que tal? Vamos lá? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos que seja o Senhor mesmo a nos falar por meio dela na noite de hoje. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, edifica o corpo, glorifica o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nesta breve sessão aqui do apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele lembra a igreja, está lembrando a todos nós, povo de Deus, que o povo de Deus é uma família, que devemos nos amar uns aos outros, e que a maneira de nós demonstrarmos amor uns aos outros é sendo cordiais, gentis, e tratando o outro com toda dignidade, com todo respeito, com toda honra. Isso resume o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, nesse versículo 10, que os irmãos, aliás, pronunciaram aqui com bastante eloquência. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que o apóstolo está dizendo aqui para a gente, né? Muito bem. Ele fala aqui de um amor fraternal. O que é esse amor fraternal do qual o apóstolo Paulo fala? É o tipo de amor que nós temos na nossa relação em casa, com os nossos familiares, com os nossos pais, também com os nossos filhos e especialmente com os nossos irmãos. E o apóstolo Paulo, então, ele usa essa linguagem da família, que, aliás, é muito comum nas demais epístolas do apóstolo Paulo. Os irmãos vão se lembrar, ela aparece bastante, né? A igreja sendo tratada como uma família de Deus. Ele usa essa linguagem da família porque ele quer dizer para a gente que a gente aqui, quer dizer, povo de Deus, igreja, tem um tipo de ligação que é tão profunda, que é tão real, que é tão fortemente identitária, que nós devemos nos considerar uns aos outros como se fôssemos mesmo da nossa mesma família de sangue, irmãos. É por isso que ele usa essa linguagem. E ao falar da igreja, do povo de Deus, como uma família, quer dizer, como irmãos e irmãs, nós temos aqui já um primeiro princípio importante que precisamos ter como fundamento do entendimento que a gente tem de igreja. É que a igreja, ela é gerada por Deus, ela é gerada pelo Pai, ela é gerada pelo amor do Pai. Lembrar que nós somos irmãos, como o apóstolo Paulo faz aqui, e essa referência vai aparecer em outros momentos dessa epístola. A gente leu só um trechinho dela aqui nesse capítulo 12. Mas, por exemplo, no verso 5, né, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos um corpo. Né, no verso 12, ele lembra que nós somos irmãos também. No verso 1 do capítulo 12. E assim como em toda a epístola, ele vai lembrar que nós somos gerados por Deus e que o Pai gera a igreja, quer dizer, gera os seus filhos pelo amor e para o amor. Deus forma a sua família de uma maneira amorosa. E pela obra do Espírito, essa família é trazida junta, e pela obra do Filho, essa família é salva, é unida e unificada. E isso, meus irmãos, é o que faz da igreja de pessoas estranhas, que até então não se conheciam e que têm trajetórias de vidas das mais distintas, uma família. Isso é cristianismo. É o que traz o povo de Deus junto. A igreja é gerada pelo amor de Deus. Ela é gerada pelo amor de Deus para que viva uma relação de amor uns com os outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente. E ele também está dizendo para a gente que Deus, sendo o pai dessa família,
quer dizer, dos filhos que ele gerou em amor em Cristo Jesus, que ele tem prazer na sua família. Ele tem prazer com os seus filhos. Por exemplo, as imagens que a gente tem em toda a Bíblia, não é, que falam da nossa salvação final, não é? A gente gosta de visualizar o que vai ser o céu, o que vai ser o paraíso, não é? O que vai ser a consumação, o que vai ser a vida com Cristo. E as imagens que a gente tem nas Escrituras é de uma grande festa de família. Por exemplo, de um almoço, não é? É gostoso o almoço de família. E a gente tem essa imagem de um banquete, a gente tem essa imagem de uma casa que é preparada para a gente, a gente tem essa imagem, não é, de filhos que são reunidos junto do seu pai. É uma grande festa na qual toda a família de Deus é reunida. E quanto mais passa o tempo, gente, mais eu valorizo o tempo em família, sabe? É tão bom quando a gente pode estar junto dos pais da gente, enquanto os nossos pais estão vivos, né? E são, às vezes, poucas as oportunidades que a gente tem de estar junto dos nossos pais. E sempre que a gente pode ter esse privilégio, isso traz alegria para o coração da gente. E quanto mais passa o tempo, isso vai ficando ainda mais forte. Não é? Esse sentimento da proximidade que a gente tem com os pais da gente, é a alegria que a gente tem de estar junto dos pais da gente. Aliás, se os irmãos me permitem a referência, eu já sou pai de filhos que estão chegando já na fase adulta. E, como pai, eu tenho tanta alegria em ver os meus filhos juntos. Isso faz bem. Não é? A gente senta à mesa, hoje mesmo tivemos um almoço tão gostoso. Eles trouxeram alguns convidados e a gente sentou e a gente orou juntos e a gente conversou e a gente deu risada. E isso é bom. E os nossos encontros de família, às vezes, com a lida da vida, a gente vai para um lado e os familiares da gente vão para outro, e a gente, às vezes, muda de cidade, tem gente que muda até de país. E aí, quando a gente finalmente tem aquele momento especial, talvez numa festa de fim de ano, ou num aniversário, ou num encontro que a gente marca com bastante antecedência, a gente chega junto ali naquele momento e fica tudo tão bom, e a gente dá risada, e a gente tem aqueles momentos de alegria, não é? E o Pai do céu tem prazer que os filhos estejam juntos e que essas expressões de afeto, como as que a gente tem nas nossas festas e nos nossos encontros familiares, também sejam uma realidade da vida da igreja. Por isso o apóstolo Paulo usa essa linguagem, sabe? De irmãos que têm um tipo de amor fraternal, que quando reunidos nesse banquete com o Pai, como a mesa, por exemplo, hoje pela manhã, como tivemos, nós, nós experimentamos o amor daquele que é o nosso provedor, que é o nosso criador, que também é o nosso sustentador, o nosso salvador, e derramamos esse amor uns aos outros. O Pai tem prazer na união dos seus filhos e no amor que é demonstrado pelos uns aos outros. O pai tem alegria em ver os filhos juntos, unidos, trabalhando, cantando, se alegrando e se ajudando mutuamente. Por isso que o apóstolo Paulo, então, chama os irmãos a desenvolverem um tipo de amor de irmão, amor fraternal, né? Porque isso vai fazer com que todos nós lembremos que somos filhos do mesmo Pai. Mesmo Pai. Nós todos desfrutamos de uma relação filial, né? E que às vezes a gente, lá no quarto de oração, ou no nosso momento mais secreto, na nossa devoção mais profunda com Deus, a gente sente, não é, muitas vezes, que temos este Pai que está no céu, como, aliás, o próprio apóstolo, nessa mesma epístola, vai dizer para a gente, não é, que por vezes o Espírito de Deus comunica essa realidade da nossa filiação divina, a ponto de nós sermos capazes de exprimir, não é, um sentimento tão profundo, a ponto de chamar Deus de paizinho e dizer, Abba, Pai. Sabe? Quando, quem sabe, e não é sempre que isso acontece, eu admito, na nossa caminhada, na nossa carreira cristã, na nossa peregrinação, não é sempre que a gente vai experimentar desses momentos de doçura da alma, em que a gente consegue olhar para o Deus Altíssimo e ter a comunhão de um filho que
que é amado pelo Pai. Mas entenda que esse mesmo amor que é revelado nas Escrituras, pela obra do Filho, pelo poder do Espírito, e que faz de você um filho de Deus, faz também o seu irmão que está aí do lado. Filho de Deus, com essa mesma realidade, com esse mesmo poder, com essa mesma intensidade, com essa mesma comunhão. Porque é Deus quem ama primeiro. O amor de Deus é em uma medida tão grande que a gente nem dá conta de mensurar. O apóstolo Paulo fala disso aos Efésios, a gente não dá conta, né, de mensurar a profundidade, a largueza, a largura do amor de Deus, porque é muito profundo e muito real. E a gente precisa entender, o apóstolo Paulo ajuda a gente a perceber isso, que cada um dos nossos irmãos em Cristo tem essa mesma relação que às vezes a gente acha que é só nossa, não é? Com Deus. Assim como com os nossos pais. É verdade que numa família, cada filho tem o seu temperamento, tem o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer as coisas, né? E cada um tem uma relação diferente com o seu pai ou com a sua mãe. E às vezes a gente acha que essa é uma relação só nossa. Mas a verdade é que, do ponto de vista do pai, todos os filhos são profundamente amados, ainda que com suas distinções. E Paulo aqui ajuda a gente a enxergar isso. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E, portanto, todos somos recebedores, somos vasos nos quais esse amor de Deus é derramado. Nós somos pessoas que, mesmo vindas aí das suas realidades das mais complexas, de pecados grosseiros, ou, quem sabe, crescidos na igreja, mas por algum tempo longe de Deus, não importa. Aqueles que creem são todos profundamente amados por Deus. E assim, quando nós olhamos para o nosso irmão, irmã, que está aqui diante de nós precisamos enxergar alguém que é profundamente amado por Deus. E aí o apóstolo Paulo chama a gente a expressar esse amor entre irmãos, não é? E ter irmão, gente, é uma coisa muito boa. Alguns, eu sei, são filhos únicos, não é? E talvez terão na sua memória infantil, em algum amigo do bairro, uma pessoa próxima, um primo, quem sabe, a figura é semelhante a de um irmão, não é? Mas aqueles que cresceram ao lado dos irmãos, sabe bem como é a dinâmica de uma casa que seja razoavelmente saudável, não é? Porque os irmãos, eles vão se bicar, não tem jeito, não é? Que irmão que não briga com outro irmão? Os irmãos, eles vão se engalfinhar de vez em quando. Eles não vão provocar um ao outro. O irmão mais velho vai mexer com o irmão mais novo. O irmão mais novo vai provocar o irmão mais velho. É isso. Mas a verdade é que isso aqui é uma liçãozinha que minha avó já me ensinava. Me lembro bem quando ela dizia que, olha, as pessoas na vida da gente, elas vão e vêm. Até mesmo os amigos da gente, às vezes, né? Eles vão, mas a família é uma coisa que fica sempre. Não é? A gente tem a nossa família que Deus deu pra gente. E vão passar os anos, vão passar as décadas, e aquela ligação de família que você tem, não tem jeito, ninguém tira isso de você. Seu irmão vai ser seu irmão para sempre, seu irmão que você viu pequenininho, você vai ver ele velho, se Deus permitir que vocês dois cheguem na velhice. Você vai ver essa trajetória toda de vida, e mesmo com as diferenças que você pode ter com seu irmão de sangue na sua casa, ele vai ser o seu irmão, ou a sua irmã. E os irmãos, você sabe, mesmo que se biquem, mesmo que se engalfinhem, mesmo que arrumem encrenca um com o outro, basta um de fora vir provocar o irmão, que aquele irmão que briga com você, na hora vai te defender. Não é assim mesmo? Só eu posso brigar com meu irmão, né? O cara de fora não pode. E os irmãos são cúmplices uns dos outros. Eles compartilham até mesmo os problemas da família que ninguém sabe. Os segredos, a família, a intimidade da família. São coisas que os irmãos conhecem. Não é? E o apóstolo Paulo está dizendo que essa mesma dinâmica, interessante a linguagem que ele usa aqui quando ele fala em amor fraterno, é precisamente
a dinâmica que acontece nos nossos lares. Ele está dizendo que isso deveria acontecer aqui também. Aqui, na nossa igreja, na vida da igreja. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo está visualizando para a igreja é um tipo de convívio, é tão familiar, tão próximo, tão ligado um ao outro, que é como que se a pessoa que senta do nosso lado, canta com a gente, ora com a gente, quando a gente vem aqui no culto, como se essa pessoa fosse mesmo da nossa família. E em muitos casos eu vou dizer, em muitos casos a pessoa que está do nosso lado é a única família que ela tem, não é? Por vezes, os irmãos que a gente tem na igreja são tudo que Deus deu para a gente. E isso é muita coisa. Fazem uma diferença muito grande na vida da gente. Olha, ano passado, o meu pai esteve enfermo por muito tempo e eu precisei frequentar o hospital da Santa Casa, inclusive a sala de UTI algumas vezes. E passei meses indo para lá. Graças a Deus, hoje ele está melhor. E foi muito interessante, né? As salas de espera, os quartos de hospital, os leitos, né? São lugares carregados de emoções de todo tipo. Né? E no lugar onde o pai estava, por exemplo, né, haviam outras pessoas também internadas ali. E a gente acaba fazendo amizade até com os outros enfermos, né? Conversa com eles e tudo. E é impressionante como que a presença de pessoas da família ali naquele momento, a pessoa está enferma, que ela está insegura, muitas vezes está sofrendo com dores, às vezes ela está num estado que ela nem sabe se ela vai voltar para casa, não é? Ali, o hospital é sempre um lugar tenso, né? Difícil, ninguém quer ir para o hospital. Mas a presença de pessoas próximas, de amigos e especialmente de familiares, ali faz uma diferença tão grande. E às vezes naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, uma conversa, uma lembrança familiar, até uma brincadeira que é feita, que traz um sorriso, e aquilo então é sublimado, aquele momento, quer dizer, é marcante para quem passa por aquela agonia. O apóstolo Paulo está chamando a gente a ter um tipo de relacionamento que provoque no outro precisamente esse tipo de resposta. E sabe o que mais? Ele vai dizer que esse amor fraternal, ele se evidencia tanto pela cordialidade como pela humildade. É por isso que ele vai dizer, olha, amai-vos, né, com amor fraternal, né, cordialmente uns aos outros. O apóstolo Paulo está dizendo que o amor ele é gentil. A maneira de a gente demonstrar o amor no contexto da nossa vida cristã é pela cortesia. O amor é cordato. O amor é gentil. O amor é carinhoso. O amor é bem educado. O que o apóstolo Paulo quer dizer por cordialidade aqui? Vamos tentar entender. Vou dizer primeiro o que não é cordialidade. Tá? Cordialidade aqui não é formalidade. Às vezes a gente acha que gentileza ou cordialmente é que a gente seja formal no tratamento com as pessoas, e a formalidade tem o seu lugar, tá? Ela é boa. E em alguns momentos ela é até necessária. E diga-se de passagem, nos dias de hoje a gente tem perdido muita formalidade no trato. A nossa comunicação rápida de WhatsApp, ela compromete muito a nossa habilidade de conversar de modo às vezes mais formal. Em certas situações, a formalidade tem o seu lugar, não é? Tem um certo protocolo que a gente precisa utilizar, mas cordialidade aqui que o apóstolo Paulo fala não é formalidade, porque é possível que a gente seja profundamente formal nas palavras, mas terrivelmente mal educado ou insultar alguém. Quem que nunca assistiu aqui aquele espetáculo deprimente que é a TV Senado do Brasil, né? A Vossa Excelência está aí envolvido numa patuscada. Isso é uma pantomima. Mas Vossa Excelência é um energúmeno. E aí ele fala umas palavras, não é? Às vezes que a gente nem conhece, mas parece que está falando bem, mas não está, né? E a gente vê muito isso.
Então, é formal. Não é possível que você escreva uma carta assim, cheia de, né, formalidade e de expressões até que aparentemente são deferentes, mas cheias de provocação, de insulto, não é? Não. Ser cordial não é ser formal. E ser cordial também não é ser bajulador. Já viu o bajulador? Às vezes a gente confunde a cordialidade com a bajulação, não é? A bajulação é aquela coisa que tem um propósito de levar uma vantagem. É um elogio que é feito com a ideia de se ganhar o favor daquela pessoa para que você tenha alguma vantagem com ela em algum momento. Vocês que são mais jovens talvez não vão lembrar daquele personagem de comédia da TV brasileira, que era o Rolando Lero, que era um aluno lá da escola do professor Raimundo. E ele então respondia as perguntas, e ele não tinha resposta, ele não sabia, né? Não tinha estudado. Mas ele elogiava o professor, e assim ele achava que ia conseguir uma ajudinha. E conseguia mesmo. Amado mestre, derramai sobre a minha alma inculta esta água límpida que jorra da sua fonte de cultura, dando-me assim, bondosamente, um banho do vosso saber. Essa era uma das frases do Rolando Lero. Mas isso é bajulação. Isso não é gentileza. Isso não é a cordialidade. Aliás, a sabedoria da palavra de Deus, nos livros antigos, vai dizer que o homem que lisonjeia ao próximo, arma-lhe uma rede. Provérbios 29, 5. Ensina isso pra gente. Ser cordial não é ser do tipo político. Político é aquele que quer ser amado por todo mundo, né? Também com algum tipo de vantagem que ele pretende. Normalmente o político é vaidoso, ele quer ser louvado por todos, né? Quer que todos gostem dele, então ele vai acenar, né? E vai. Antigamente era assim, né? Antigamente o político ia na feira, pegava uma criança no colo, comia pastel. Hoje acho que não adianta muito mais isso, o pessoal está usando mais a rede social, né? Mas também com esse mesmo intuito de ganhar likes, né? E então vai lá e tenta agradar gregos e troianos, né? Ou pelo menos aquele segmento, né, com o qual ele se identifica. E aí é aquela gentileza toda, é aquela deferência toda, mas a cordialidade da qual o apóstolo Paulo fala aqui não é a de um político que precisa da afirmação alheia, mas que não cria nenhum relacionamento real. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que esse amor fraternal, ele é cordial porque ele é gentil, ele é generoso. É mostrar um interesse real pela vida do outro. É realmente ter interesse a ponto de que a gente se gaste pelo outro. Com um coração cordato, calmo, tranquilo, disposto a ouvir, disposto a acolher, disposto a entender, com empatia real pela dor, ou até pelos limites, que muitas vezes se manifestam em atos pecaminosos, porque os nossos limites, eles se manifestam em atos pecaminosos, e às vezes a gente vê o pecado do outro, a gente fica bravo, fica zangado com ele, já começa a falar mal dele por aí. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor cordial não tem esse tipo de atitude, mas pelo contrário, ele ouve, ele acolhe, ele ajuda. E de alguma maneira, isso vai nos levar a ter bons modos e boas maneiras na forma como a gente trata as pessoas. Se você quer saber o que é amor cordial, olhe para Jesus. Jesus era cordial no seu amor. Ele foi cordial com seus amigos, foi cordial com seus discípulos. Ele foi gentil com as pessoas. Ele foi gentil com aquela mulher estrangeira cuja filha estava possessa de um espírito imundo. E ela até se compara a um bichinho. E Jesus, então, ouve e amorosamente atende a oração daquela mulher.
Ele foi gentil com Jairo, que era chefe de uma sinagoga, um homem importante, mas que chega ali prostrado diante de Jesus e implora que ele ajude a filha dele, e ele vai com aquele homem, ele sai do seu caminho e segue em direção àquele homem. E naquele caminho, enquanto ele ia para a casa de Jairo, ele para atender uma mulher que tocou as suas vestes. Ele foi gentil com aquela mulher, que aliás tinha sido desprezada por tantas décadas ali naquela sociedade, por muitos anos, aliás. As pessoas a rejeitavam por causa da doença que ela tinha, e agora Jesus para ouvi-la e para atendê-la. Jesus foi gentil com seus discípulos até quando puxou a orelha deles. Até quando eles brigavam entre si para determinar quem era maior, quem era melhor, quem era mais forte, quem era mais bonito. E às vezes tem essas coisas, né? E Jesus, ele vai ouvi-los e vai entendê-los e vai ajudá-los para que eles superem aquilo, para que eles transcendam aquela coisa pequena, infantil, não é, na qual eles estavam presos. Jesus foi gentil com Pedro, quando Pedro o negou. Uma das coisas que a gente gosta de ver nos filmes é aquela coisa da vingança, né? O cara que foi humilhado, que foi maltratado, né? Fizeram bullying com ele quando ele era criança, aí ele cresce, fica forte, bonito, fica rico, e aí ele encontra com aquela pessoa, então dá uma lição de moral e humilha aquela pessoa, e todo mundo gosta daquilo, e a gente acha aquilo o máximo. Veja como Jesus lidou com quem o maltratou. É contraintuitivo esse tipo de cordialidade que nós somos chamados a expressar uns com os outros. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha gente, vocês são uma família, tem um pai só. Precisam se amar e precisam mostrar gentileza uns com os outros. Essa gentileza, ela está enraizada no amor. E é muito importante dizer isso. Deixa eu explicar. Talvez alguns de vocês aqui estejam já familiarizados com aquela obra já famosa de Charles Dickens, um conto de Natal, Christmas Carol. E ali a gente tem aquele personagem do Ebenezer Scrooge, não é? Que era um sujeito ranzinza, até o rosto dele era meio deformado, não é? Ele não gostava de ninguém, ele desconfiava de todo mundo, não é? Porque ele era mesquinho, ele não gostava de compartilhar nada do que ele tinha. Então as pessoas, quando se aproximavam dele, ele achava que elas queriam alguma coisa, ele maltratava essas pessoas e era duro com elas, né? E a vida dele foi se tornando cada vez mais amarga, mais dura, mais solitária, mais difícil, mais soturna, até que então aparecem aqueles 3 fantasmas, não é, que mostram um pouco do seu passado. E aí ele começa a visitar algumas histórias desde a sua infância, e alguns traumas que ele viveu, e algumas pessoas com quem ele se relacionou e agora não se relaciona mais. Isso então vai mexendo com a cabeça dele, até que finalmente aparece o tal fantasma do presente, que mostra as pessoas que ele despreza e que ele maltrata, e a vida dura que elas levam, e como que aquelas ações dele para com aquelas pessoas, de alguma maneira, fazem mal para aquelas pessoas e vai talvez levá-las a um destino muito ruim. E aí ele vê então seu futuro, na sua imagem futura, ele vê ali a solidão, a morte chegando, e aquilo então traz um temor muito grande, e há uma mudança de mentalidade ali em Ebenezer Scrooge, e ele resolve então, depois de uma espécie de despertamento que ele tem com essas 3 visões, se tornar um homem gentil. E isso foi retratado até em desenhos animados e filmes. Ele sai pelas ruas e agora ele trata as pessoas com gentileza, ele é bondoso para com elas, e ele passa a ser generoso, ele dá o seu dinheiro e outras coisas para as pessoas, ajudando-as como ele pode, e às vezes fazendo até mais do que elas esperam. E aí a gente fica alegre, não é? Com essa história, e a gente vê que gentileza pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E faz mesmo, não é? A gente já viu aqueles filmes Corrente do Bem, né? Em que alguém faz um bem para uma pessoa e essa pessoa faz para outra, e assim muitas vão ajudando todas, não é? E esse é um princípio de valor universal, gente. Não é que gentileza faz bem, não é? Nós, quando vivemos em uma sociedade, uma comunidade onde as pessoas são bem educadas, são gentis e tratam umas às outras com dignidade, a gente fica bem, a gente gosta disso. Não é, por exemplo, gentileza no trânsito. Né? Alguém está nervoso, vai, corta você e passa ali e tal, e você, em vez de responder com um insulto, você dá um sorriso para aquela pessoa, um gesto mais manso. Né? Ou, quem sabe, a gentileza dos pais para com os filhos.
Ao invés de gritar com as crianças, fala tranquilamente com elas, com uma palavra calma, firme, mas calma. A gentileza dos filhos para com os pais que ouvem seus pais e obedecem-nos. Ou a gentileza que a gente pode ter com alguém num metrô, num ônibus lotado, cedendo lugar, talvez para uma senhora ou pessoa mais idosa. Gestos de gentileza são bons e importantes, mas o que eu quero dizer para vocês é que o judaísmo vai concordar com isso, Dalai Lama vai concordar com isso, até segmentos do islamismo também vão concordar com isso. Essas coisas são todas boas e nós somos chamados a fazer essas coisas sim. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo é um pouco mais profundo, porque ele está enraizando essa cordialidade no amor cristão, no amor que começa em Deus, que faz um povo rebelde se tornar seus filhos e que agora manifesta o seu amor de uma maneira tão transformadora na vida dos seus filhos, que ele derrama esse amor para que os filhos amem uns aos outros. Aqui é uma chamada ao amor na vida da igreja, em primeiro lugar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, inclusive, a gente leu aqui em 1 Coríntios 13, que é só distribuir os nossos bens aos pobres, né, ou ter todo conhecimento e toda ciência, sem amor. Ele vai dizer, isso não me serve de nada. Então, atente. Essa cordialidade que a gente viu em Jesus, essa cordialidade com a qual nós somos chamados a tratar uns aos outros, essa cordialidade que a gente faz bem em também expressar nas nossas relações no meio da sociedade, ela precisa ter esse fundamento no amor. Que nós somos filhos de Deus. Essa é a raiz da nossa cordialidade e isso é único no cristianismo. E o apóstolo Paulo está dizendo que isso vale primeiro para a igreja. Que há uma distinção aqui. E se a gente seguir lendo essa epístola, nesse trecho aqui, ele vai dizer que a gente deve fazer bem aos homens, mas principalmente aos da fé. Porque, no final das contas, esse tipo de amor que confere unidade, fortalece a vida da igreja, é o que faz da igreja um luzeiro, um farol, algo que se distingue de todo o restante da sociedade, e até mesmo de todas as legiões de boa vontade que podem existir por meio de outros segmentos sociais. A igreja é diferente, porque a igreja é sobrenatural, a igreja é formada pelo amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo, então, dizendo que essa cordialidade na família da fé, ela se expressa humildemente. Né? Ele conclui esse trechinho dizendo isso, quando ele fala preferindo-vos uns aos outros em honra. Gente, a gente gosta de ser honrado, né? Quer dizer, é que a gente gosta quando as pessoas reconheçam as coisas boas que a gente faz, né? E também, na medida em que a gente vai avançando na vida e a gente conquista certos espaços, talvez no ambiente de trabalho, certas posições, não é? No trabalho que a gente tem, ou na formação que a gente obtém, e tudo mais. Não é? Há certos reconhecimentos que vêm com isso e que a gente aprecia. E há um sentido em que isso é até justo, porque, afinal de contas, o reconhecimento é uma forma de gratidão também pelas conquistas que são feitas. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a gente que no nosso relacionamento, aqui na nossa vida de igreja, e ele vai falar isso aos Filipenses, por exemplo, em Filipenses 2:3, devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. E essa é uma boa maneira de nós mostrarmos cordialidade no amor. É considerando o outro maior do que nós. Então, o que ele está dizendo? Que ao invés da gente esperar alguém venha e diga, olha, mas coisa boa que você fez, esse trabalho bom que você fez, como você está dizendo assim, olha, vai lá e seja você o agente que vai fazer isso. Antes de você esperar ser visto, antes de você esperar ser reconhecido, antes de você esperar ser honrado,
Seja você quem faz isso. Vai lá e veja, reconheça, honre. E considere o outro mais digno de honra do que você. Né? Isso aqui é contraintuitivo também, gente, porque vai à contramão dos nossos instintos mais fortes. E ensina para a gente o caminho da humildade. A gente aprende a ser mais humilde na medida em que a gente é mais deferente com o outro. A gente aprende com isso que é melhor dar do que receber. A gente aprende com isso que é melhor fazer o bem e que fazer o bem é bom. A gente vai aprender com isso que a gente deve ser mais parecido com Jesus, porque Jesus, ele fez isso, gente. Jesus é Deus de Deus, mas ele se rebaixou à nossa humanidade. Foi humilde. Ele se fez homem. Ele considerou outros mais dignos de honra do que a honra que já é dele. Ele, aliás, se fez um bebezinho que teve as suas fraldas trocadas por sua mãe. Jesus, ele acolheu as crianças quando elas eram rejeitadas. Ele acolheu as mulheres quando elas eram empurradas para fora do centro das decisões. Ele acolheu pecadores, cobradores de impostos que eram marginalizados na sociedade. Jesus, aliás, ele se curvou para lavar os pés dos seus discípulos. Isso é considerar o outro mais digno de honra do que a si mesmo. E talvez a gente não tenha tanta dificuldade em fazer isso no contexto da vida da igreja. Por exemplo, com aquela pessoa que a gente admira, né? Talvez alguém que a gente vê que está servindo bem, que Deus deu dons, né? E alguém que é gentil e que é cordato. Mas às vezes a gente vê aquele irmão que é chatinho, que é brigão, não é? Que se isola, daquele que não é tão, não é, vamos dizer assim, que não se mistura facilmente, que não é tão sociável. Né? E aí a gente vai deixando ele lá no cantinho dele. Será que a gente não deve considerar que o amor cordial, fraterno, que considera o outro mais digno de honra do que a gente mesmo, não se aplica para esses que são os pequeninos que estão no nosso meio? Jesus vai dizer que é fácil para a gente acenar para aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade. Mas lembra, o amor com o qual a gente foi amado, ele é transformador a ponto de nos fazer voltar a olhar para os mais desprezados, até mesmo no nosso meio. Para que não haja, aliás, ninguém que seja desprezado. Até porque, meus irmãos, a rejeição e o desprezo é uma das coisas mais abjetas que a gente pode, ter para com alguém, ou que alguém pode ter para com a gente. Ninguém gosta de ser rejeitado, de ser desprezado. E o apóstolo Paulo está chamando a gente a olhar com um olhar de amor aqueles que estão no nosso meio. Tratar essa pessoa com toda deferência, toda honra, todo amor, com toda cordialidade. E Jesus fez isso. Esquece que Jesus ele subiu numa cruz para carregar os pecados mais feios que você e eu cometemos. E isso é tratar até quem não merece, com toda dignidade. Foi isso que Jesus fez. Para que a gente pudesse ser irmãos uns dos outros. Para que a gente pudesse fazer assim uns com os outros. Mas eu insisto, meus irmãos, isso é só na fé cristã. Isso é só para quem é filho de Deus. O convite do Evangelho, o convite da palavra, é que aquele que ainda não expressou o seu amor por Cristo, aquele que ainda não recebeu a graça ofertada em Deus, pela obra de Cristo Jesus, que o faça. Para que você se junte a essa família, para que você possa receber esse amor e também compartilhar esse amor. Porque fora da família da fé, o que a gente tem são essas outras expressões de gentileza e cordialidade, que buscam o seu próprio interesse. Mas o verdadeiro amor, ele é altruísta.
que ele vem de Deus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, nos conceda de amarmos assim uns aos outros, para que ele seja sempre glorificado em nossas vidas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelo amor que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor, pela graça com a qual nós fomos alcançados e transformados para que possamos ser uma comunidade de amor. Ajuda-nos nisto, possamos mostrar amor uns aos outros, como irmãos que somos, com toda cordialidade, com toda deferência, tratando-nos uns aos outros com dignidade, para a glória do nome do Senhor. Amém.